Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vai assinar hoje o decreto que cria a Carteira de Identidade Nacional. A cerimônia começa neste momento no Palácio do Planalto e é para lá que a gente vai agora ao vivo para entender essa novidade. Acompanhe com a gente. Assistiremos agora a vídeo sobre a Carteira de Identidade Nacional e seus benefícios para os cidadãos. O governo federal está modernizando a carteira de identidade, que passará a ser nacional. Muito mais segura, ela reunirá as informações do cidadão em um só documento. O Brasil terá, de forma integrada em todos os estados e no Distrito Federal, um modelo único de carteira de identidade. O documento estará disponível em duas versões, física e digital. E o melhor, será emitido de forma gratuita. A carteira conta com modernos elementos de segurança e usa o CPF como número único para registro nacional, tornando o documento o mais seguro do Brasil e um dos mais seguros do mundo. A carteira segue um padrão internacional e pode ser usada em viagens para fora do país. O documento facilita a vida do cidadão em políticas públicas e concessão de benefícios sociais. Também facilita a concessão de crédito e a redução de custos para o setor privado. Nova carteira de identidade do brasileiro, menos burocracia e mais inclusão. É o governo federal trabalhando para modernizar o país, garantindo cidadania e cuidando dos brasileiros. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Nesse momento, ouviremos o ministro-chefe da Secretaria-Geral, General de Exército Luiz Eduardo Ramos. Boa tarde a todos. Abro minhas palavras cumprimentando o senhor Jair Messias Bolsonaro. Presidente, como o senhor sempre tem dito, de uma forma bem contundente, chega de corrupção, chega de fala macia, mas recheada de más intenções. Um novo Brasil surgiu, Brasil sob seu comando, que tem um novo norte, tem uma nova forma para lidar com o aparelho do Estado, não mais para usurpá-lo como em governos pretéritos, mas para beneficiar e melhorar a vida de todo cidadão brasileiro. Em sua última live, presidente, na quinta-feira passada, que o senhor realiza religiosamente todas as semanas, desde o início do seu mandato, o senhor presta contas do seu governo. E ali o senhor mostrou que até agora, alguns dos muitos avanços que o Brasil passou a experimentar ao longo desses mais de 3 anos de mandato, em que pese a longa pandemia da Covid-19 e além de outras dificuldades, a verdade é, meus senhores e minhas senhoras, o fato que o Brasil não para de avançar. A água está chegando ao semiárido nordestino, num trabalho maravilhoso do nosso ministro Rogério Marinho. Mais de 600 milhões de doses de vacina foram adquiridas para aqueles que voluntariamente queiram tomar a vacina. Os professores, acho que pela primeira vez, meu falecido pai era professor e minha mãe também, estão sendo valorizados, graças ao coração do nosso ministro Paulo Guedes, presidente. Hoje fiz questão de olhar agora no computador, fruto da determinação, da garra do ministro Paulo Guedes, o dólar hoje está 5,01. Palmas ao ministro Paulo Guedes. Confirmo ser possível governar sem corrupção e voltado inteiramente aos interesses da população brasileira. São inúmeros avanços, e eu vou falar mais um deles, motivo do evento. Transformação digital. Um dos pilares que o presidente Bolsonaro estabeleceu como diretriz
para modernizar o Estado. A vida do brasileiro ficará mais fácil. Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com a sua carteira. Isso vai acabar. Haverá uma identificação única do cidadão. Será a carteira de identidade nacional com padrão único de emissão, inclusive com QR Code. Vale em todo o território com todas as informações necessárias. Total transparência e segurança. O número do CPF passa a ser o único número de registro nacional. E estará disponível no aplicativo governo.gov.br. Isso, minhas senhoras e meus senhores, é modernização. O presidente sempre falou, isso é descomplicar a vida do cidadão. E o melhor de tudo, graças ao ministro Paulo Guedes, a carteira será gratuita. Repito, a carteira será gratuita. Tanto a primeira carteira, como depois de 10 anos, a segunda, a renovação. Enfim, estamos modernizando o Brasil. Ministro Anderson Torres, a ajuda do seu ministério foi fundamental. Com tudo isso, é permitir que o Estado facilite a vida de cada brasileiro no seu dia a dia. Há mais de 3 anos, deixamos um velho Brasil, querida ministra Damares, um Brasil corrupto e atrasado. E o que estamos apresentando aqui hoje era para engrossar as fileiras daqueles que lutam por um Brasil melhor, mais moderno e que veio para servir e descomplicar a vida de cada brasileiro. Presidente, ao me preparar para essa cerimônia, eu tomei uma decisão de cunho pessoal de fazer uma observação fora do tema da cerimônia. Como ministro de Estado e tendo origem militar e que goza de prestígio na sociedade, eu venho aqui de público, primeiro, reconhecer a percepção que eu tenho do senhor de resiliência, de força de vontade interior, de fé, determinação e abnegação para servir ao Brasil só aumenta, presidente. A este homem, que ele sempre diz que está sentado ali na cadeira, porque é missão de Deus. E é necessário que aqueles que não concordam ou não gostam do presidente, entendam de uma vez por todas. Ele foi eleito democraticamente com mais de 57 milhões de votos. E eu cito isso porque os políticos que nos prestigiam aqui hoje sabem como é a democracia. Ser eleito, né, deputado Evair? Não é para qualquer um, é uma luta, que esse é o processo democrático. E o nosso presidente está nessa cadeira por missão de Deus e porque ele foi eleito. E eu, muitas das vezes, não sou de perder o sono não, viu, presidente? Sou parecido com o senhor, mas ando, às vezes, incomodado. Pessoas, por indicações, estão em alguns cargos relevantes, ficam tecendo críticas, cerceando atitudes do presidente e até do governo. Então eu queria, apesar de não ser o motivo do evento, eu não queria deixar de registrar, porque eu me incomodei, presidente, porque foram 2 eventos críticos à sua pessoa e ao seu governo. E eu vi que ficou meio no silêncio. Não estou ofendendo nem agredindo ninguém. Estou pedindo que as pessoas tenham responsabilidade no seu cargo. Eu sou general de exército por 47 anos. Eu sabia que quando eu me dirigia à tropa, eu tinha que ter consciência do que eu estava falando, porque eu estava investido de um cargo. A pessoa tem que ter essa responsabilidade, não só para a gente poder tocar o país com serenidade. E eu encerro minhas palavras, presidente, me utilizando que o senhor sempre fala, que o senhor dará a vida pela nossa pátria. Eu não tenho dúvida disso, e eu estou junto. Aproveitando de um refrão do nosso hino da independência. No horizonte do Brasil, brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre,
ou morrer pelo Brasil. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros, amigos, parlamentares. Minhas observações serão muito breves. A ideia básica é o seguinte: o presidente é um presidente digital. Ele foi eleito com quase 60 milhões de votos através de modernas tecnologias, quer dizer, redes digitais. O que foi muito interessante exatamente porque, da mesma forma que as novas tecnologias fizeram rupturas em modelos de negócio, aconteceu a mesma coisa no universo político. Ninguém tem o monopólio da comunicação com a população brasileira. E o presidente, que eu chamaria de nosso presidente digital, preside um país que é o quarto maior mercado digital do mundo e conseguiu ser uma referência num estudo que o Banco Mundial fez, que elegeu o Brasil como o melhor governo digital das Américas. Somos o melhor aparelho de Estado digitalizado, o 7º melhor do mundo e o 1º das Américas. E o importante nisso é justamente, eu queria passar então as generosas referências do ministro Ramos, que é um amigo leal do presidente há quase meio século, né, sem revelar a idade dele, mas ele revela no discurso essa admiração que nós todos compartilhamos pela determinação, pelo patriotismo, pela resiliência do nosso presidente, mas eu queria compartilhar justamente esses aplausos ao nosso governo digital com o secretário Caio, porque nós temos um programa, ele está seguindo um programa. O programa se chama Governo.br. Hoje aqui nós estamos assistindo a um dos desdobramentos desse plano, que é justamente essa carteira digital, essa carteira de identidade única, que foi objeto de esforços lá atrás. Está ali o nosso deputado do Rio de Janeiro, que começou isso anos atrás. Está o Caio me dizia que os desdobramentos que esse programa terá, eles estão em toda parte da vida dos brasileiros, que é para melhorar a qualidade de vida, que era o lema do presidente: vamos tirar o Estado do cangote, o Estado não pode ser algo que atrapalha, tem que ser algo que melhora a condição de vida dos brasileiros. Então, vocês todos vão identificar melhorias no dia a dia, instantâneas. Por exemplo, um desdobramento disso, isso tem um master plan, isso tem um plano geral, que é esse gov.br. Só que ele tem desdobramentos em todas as dimensões. Uma das dimensões que todos conhecem: a segurança nas transferências digitais de recursos, o PIX. Então, é um trabalho, o Banco Central está conduzindo, está lá o nosso Caio Mário fazendo esse trabalho de modernização das transferências digitais. Antigamente, você transferia recursos por TED, os bancos cobravam bastante caro, daí a resistência deles ao imposto digital, porque nós íamos beber na fonte que eles estavam bebendo, eles não queriam compartilhar. Eles já cobravam 10 vezes mais do que nós íamos cobrar. Então, eles ficaram contra um ato de modernização, que nós íamos acabar com os encargos trabalhistas. Gerar 40 milhões de novos empregos com essa fonte alternativa de recursos. Mas fomos bloqueados. Mas temos resiliência, não desistimos também. Estamos sempre pensando em como melhorar a vida da população brasileira e, principalmente, gerar 40 milhões de empregos em massa, erradicando esses encargos trabalhistas. É um encontro que nós vamos ter no futuro. Nós vamos chegar lá um dia. Uma outra dimensão em que nós observamos esse desdobramento, justamente nos serviços do INSS. Acabou a prova de vida. Você não precisa mais fisicamente remover alguém que está doente para ir a uma cidade distante, às vezes 50, 60 quilômetros, em condições precárias de saúde, para poder dizer que está
está viva para poder receber o benefício. Hoje é tudo digital. Os embarques digitais, você já vai hoje para... Eu sou meio atrasado, eu ainda uso a carteira de identidade, ainda tiro isso tudo, mas a garotada, o pessoal mais moderno, já usa o iPhone, já entra, já marca, reserva, faz tudo por aqui. Então, o nosso governo permite isso também. Os serviços, cada brasileiro tem uma ficha de saúde. Você tem uma ficha de saúde. Nós digitalizamos 68 milhões de brasileiros, estão lá os mais frágeis. Como é que eles vão receber as transferências diretas de renda que nós fizemos? O auxílio emergencial, por exemplo. Ele tem lá os dados dele e nós hoje conseguimos fazer essa prestação de serviços digitais, que é a transferência de renda. Eles têm também uma ficha de saúde. Está doente, não está doente, tem diabetes tipo 2, tipo 1, tem problema pulmonar, cardíaco. Todo esse banco de dados pessoal vai estar disponível. Se o cidadão tiver em qualquer cidade brasileira, tiver um acidente, qualquer coisa, aquilo tudo é transferível imediatamente para onde ele estiver com a carteira dele. E isso é o que nós chamamos do Open Health, é a saúde aberta, quer dizer, ele vai poder ser atendido em qualquer lugar, esses dados ele transporta com ele, e isso, na verdade, que era a propriedade de uma seguradora, passa a ser a propriedade dele, indivíduo, que tem esses dados pessoais dele, e que permitem a ele ser atendido em qualquer lugar. Então, o SUS, por exemplo, vai se utilizar também de todos esses dados a respeito da saúde de cada indivíduo brasileiro. E tem o Open Insurance, a mesma coisa, o seguro para cada um de nós. Tem o Open Banking, os dados pessoais de cada um, que antigamente você ia pedir um empréstimo num banco, o banco tem um acesso ao seu cadastro, tem todos os seus dados, mas aquilo é um segredo do banco. Na verdade, pertence ao indivíduo. O indivíduo pode pegar aquilo e transferir para um outro banco e mostrar, olha aqui, ó, podem me dar crédito também, então aqui os meus dados. Então, tem toda uma transformação digital do Estado brasileiro para atender melhor ao brasileiro. Então, eu queria terminar dizendo exatamente que nós estamos tentando melhorar os serviços públicos com esse atendimento digital, que o nosso presidente digital, no quarto maior mercado digital do mundo, no melhor governo digital das Américas, está registrando um avanço extraordinário. Nós estamos celebrando hoje mais um desenrolar, mais uma dimensão desse avanço, que é cada um ter sua carteira de identidade única, tudo digitalizado. Você abre empresas hoje em 24 horas, quando abrir em 6, 7, 8 meses, você consegue uma aposentadoria hoje em 40 minutos, vai lá, tecla, preenche e faz algo que antigamente você levava 6, 7, 8 meses fisicamente, se deslocando de um serviço de um lugar para o outro. Então, eu queria saudar o nosso presidente, os nossos ministros, exatamente por participarem de um governo que já está na idade digital. Me asseguro, Caio, que é o nosso secretário, que o Brasil está à frente, bem à frente de 80% das economias avançadas. Então, o Brasil, se o futuro é verde e é digital, o Brasil já está com o pé no futuro. Eu quero agradecer a todos e dizer o seguinte, não acreditem, de novo, reforçar um recado que eu tenho feito. Não acreditem nas previsões de que o Brasil não vai crescer, de que o Brasil vai entrar em corner, de que o Brasil vai underperform, vai se desenvolver menos que os outros países. Não acreditem nisso. Os senhores vão assistir esse ano inteiro todas as previsões de crescimento em relação ao Brasil e subindo devagar. Tem gente aí prevendo menos 1%. Daqui a um mês ou dois eles vão estar falando em 0%. Daqui a 3 meses eles estão falando em mais 0,5%. Daqui a 4 meses vai ser mais 1%. Daqui a 6 meses, 7 meses vai ser, quem sabe, 2%. Eles vão passar o ano inteiro revendo para cima, para não ficar mal. Como várias pesquisas também eleitorais vão também oscilando na direção da verdade. E todas as previsões em relação ao mundo vão começar a ser revistas para baixo. O Brasil é um dos únicos países, 8 países no mundo chegaram de volta ao patamar que estavam quando foram abatidos pela doença. São 7 países avançados e o Brasil. Só tem uma diferença.
o Brasil já tirou os estímulos artificiais, o Brasil já saiu da UTI. Nós estamos livres, se viesse uma terceira, uma quarta, uma quinta onda, nós temos munição para avançar de novo. Eles não têm. Eles vão começar o recuo agora. Então, essas previsões todas de crescimento acelerado lá fora começaram o ano em 4%. Já estão sendo revistas para 3%. Já tem gente dizendo que nos Estados Unidos vão ser 2%. E quem sabe no final do ano vai ter uma opção de gente crescendo 0% e o Brasil crescendo bem mais. Então, acreditem no Brasil, nós vamos avançar e essa dimensão digital é um aspecto de modernização do governo Bolsonaro. Obrigado. Neste momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Secretaria-Geral, general de Exército Luiz Eduardo Ramos, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, a assinarem o decreto que institui a Carteira de Identidade Nacional. A Carteira de Identidade Nacional moderniza o Registro Civil brasileiro. O documento passa a ser emitido em um único modelo para todos os estados da federação, simplificando o registro e a identificação dos cidadãos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui apresentando mais uma realização de todos nós. Ninguém faz nada sozinho. Eu queria elencar rapidamente umas 30 realizações do governo que teve a participação de ministros, senadores, deputados, servidores, secretários. E quero terminar com a última, mais importante. O nosso governo, desde o começo, eu falei para os meus ministros lá atrás, vamos nos imaginar em 22. Vamos ver o que nós fizemos ou não fizemos e por quê. Eu quero que vocês, todos aqui, se imaginem em 2023. No final, eu quero dizer por que 2023. O que está em jogo, dado o que já foi falado aqui. Eu vou citar rapidamente umas 30 ações do governo em 2 minutos. Carteira de motorista, 5 para 10 anos. Fiéis. 2 milhões de jovens estavam com a dívida impagável. Começa a ser solucionado a partir do próximo dia 7. Ressurgimento do modal ferroviário. A BR do Mar. Auxílio Brasil, a participação enorme do deputado João Roma, nosso ministro. Água para o Nordeste, com Rogério Marinho. Geração de empregos, Paulo Guedes, se bem que o Paulo Guedes participa de tudo. Vacina para todos, por parte do governo, de forma voluntária. Internet para as escolas, em especial para a região Norte e Nordeste. Porte de arma estendido para os homens do campo. Apoio ao agronegócio. O MST, Protocolo, praticamente deixou de existir. E por quê? É muito longo, mostrar o que nós fizemos aqui. Um dos mais importantes, tiramos dinheiro de ONGs que financiava o MST, levamos paz para o campo e produtividade. Desoneração da folha, Paulo Guedes de novo. Isenção de IPI de táxi e pessoas com deficientes, aí incluídos agora
as pessoas com deficiência auditiva e surdos. Damares. PIX. Não é porque nós fizemos com que os banqueiros faturassem menos alguns bilhões. É mais alguns bilhões, né, dividido por toda a população brasileira. Convite oficial para entrada na OCDE. Estamos noivos agora da OCDE. Colégio Militar de São Paulo, Colégio Cívicos Militares, barragem em Bagé. Eu não sabia, talvez vocês não soubessem, né, que em Bagé faltava água. Não é só no Nordeste, não. Trabalho do nosso Exército Brasileiro. Lei Rouanet. Quando eu assumi, artistas que viviam aí bajulando o presidente podiam pegar até 10 bilhões por ano via Lei Rouanet. E não, em grande maioria não prestavam conta de nada. Normas regulamentadoras, só quem é patrão, né, tem um prédio, sabe o que é isso? Eram milhares de normas regulamentadoras, reduzimos a mais da metade isso aí. Lei da Liberdade Econômica, foi lá em 2019, mas ajudou em muito por ocasião da pandemia, em especial quando quase todos os governadores aplicaram aquela máxima, né? Fica em casa, a economia te vem depois. Bonito pra caramba. Se não é o auxílio emergencial, com a participação rápida da Caixa Econômica, não teríamos como atender, naquele momento, 38 milhões de pessoas que ficaram sem nada. Aqueles que, porventura, tinham geladeira em casa, não tinham quase nada dentro da geladeira e foram obrigados a ficar em casa. E hoje, os estudos já demonstram, mais uma vez, que eu estava com a razão. Lockdown não salvou vidas. Contas inativas, o Roberto Campos descobriu 8 bilhões de reais que são de contas inativas. Um simples aplicativo, você entra com o seu CPF e nome da mãe, se eu não me engano, e resolve o assunto. Se tem direito, recebe. Bem como se tiver algum parente já falecido também, pode receber esse dinheiro de volta. Prova de vida, algo fantástico. Paulo Guedes bem falou ali. Trabalho especial do Onix, do João Roma, entre outros. Novo piso da educação. É uma lei de 2008. Eu cumpri a lei. Serviço Civil Voluntário do Onix, também dezenas de milhares de empregos a serem criados dessa forma. Isenção de pedágio para moto. E também diminuindo, em média, 1/3 o valor de pedágio para outros veículos nas novas licitações. Prezado Bruno Bianco, parabéns pela publicação no Diário Oficial da União de hoje, um parecer vinculante, onde isenta a contribuição previdenciária no ticket de alimentação. Eu não esperava que a repercussão, Bruno Bianco, fosse tão grande, além de mais de R$1 bilhão que estava aí sob júdice, as pessoas não, os patrões não precisam mais pagar essa conta. O coração do Paulo Guedes realmente é fantástico. O limite na venda do seu produto dos agricultores familiares de 20 para 40 mil reais. Também dizer a diferença no passado de prejuízo das estatais para lucro agora, na casa de 90 bilhões de reais. Só o endividamento da Petrobras, com projetos mal feitos, corrupção, etc., na casa de 900 bilhões de reais entre 2003 e 2015. O mesmo no BNDES, 500 bilhões de reais. 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Esse recurso, senhores e senhoras, dá para você fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Olha como era administrado o nosso Brasil.
Agora, a carteira digital. E o fecho. Meus senhores, de nada vale isso se vocês não tiverem liberdade. Geralmente, Preticola, quem busca tolher a liberdade e impor um regime de força num país é o chefe do executivo. E aqui é exatamente ao contrário. É o chefe do executivo que resiste. Agência de checagens, arbitrariedades, estapafúrdias, visando que 2 ou 3 pessoas no Brasil passam a valer mais que todos nós juntos, mais que a Câmara, mais que o Senado, mais que o Executivo, mais que os outros órgãos do Judiciário, mais que o TCU, mais que o STJ. Nós vamos ceder para 2 ou 3 e relativizar a nossa liberdade. Não é que nós vamos resistir, nós não vamos perder essa guerra. E a alma da democracia está no voto. O seu João, a dona Maria, tem o direito de saber se o teu voto foi contado. O que o Ramos disse não havia combinado comigo, mas deu uma de passagem o que está acontecendo. Os poderes são harmônicos e independentes. Quem não quer lisura no processo eleitoral? As Forças Armadas foram convidadas. As Forças Armadas não estão interferindo. E todos nós, porque as Forças Armadas são nossas. Não é minha, nem foi do Preticola no passado. Elas são de todos nós. Estão nos ajudando nessa questão também. Nós queremos paz, e só com paz poderemos ter ordem e progresso. E só com isso tudo, e com a participação de vocês todos, nós podemos garantir um bem maior que a nossa própria vida, que é a nossa liberdade. De nada vale o que eu falei aqui, de nada vale a nossa vida, se nós não tivermos a liberdade de ir e vir, de opinar, de falar, de questionar, de duvidar, de criticar. Porque certas coisas no Brasil você não pode falar nada. E é inadmissível o cidadão ser ameaçado, ser preso, como um deputado federal preso. Cidadão que emitiu uma opinião com tornozeleira eletrônica. É inadmissível isso acontecer. Sei que todos aqui sabem muito bem do que eu estou falando e sabem que eu quero paz. Porque o que sempre foi normal, né, ou aconteceu, vinha do Executivo. E aqui, ao contrário, eu repito, é o Poder Executivo que luta e resiste, até nas questões mais simples. É inadmissível falar em passaporte vacinal. Inadmissível. Cadê a liberdade? É inadmissível obrigar o Estado ou um outro poder, obrigar um menor que tem a guarda diretamente ligada ao seu pai e sua mãe, fazer algo que seu pai e sua mãe não queiram. É inadmissível. E um velho ditado, né? Quem abre mão de um mínimo da sua liberdade para ter um pouco mais de segurança, não terá nem liberdade e nem segurança. A nossa vocação é ser um povo livre. E tenho certeza que todos vocês, todos no Brasil, estão irmanados com esse mesmo propósito. Se preciso for, daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Ela não tem preço. Muito obrigado a todos vocês. Tá, e essa foi a cerimônia de lançamento da Carteira de Identidade Nacional. O novo documento terá um único número para cada pessoa, o mesmo do CPF. Uma outra novidade é que o modelo de RG também será digital e ainda passará a ser um documento de viagem com o Código de Identificação Internacional, aquele usado em passaportes.